Fala galera, sejam bem-vindos ao oitavo episódio do Monumental Podcast. Sou Eduardo Alves, jornalista e dono da página Analisa Vasco, e hoje eu estou aqui para a gente poder analisar esse Grêmio e Vasco, na verdade Vasco e Grêmio, em São Januário, e nada melhor do que a gente trazer uma opinião externa, né? A gente poder entender melhor o que o Vasco vai ter pela frente. Para isso, chamei o querido Rafael, da Central do Grêmio. Seja muito bem-vindo, Rafa, fique à vontade. Valeu, prazer, Rafael. Sou dono da página Central do Grêmio no Twitter, segue lá, @centralfbpag. Só botar lá, segue os guri aí, vamos lá. É isso, vamos para cima. E já começando aqui, né, antes da gente dar início em si às pautas e tudo mais, convite a galera que estiver vendo aí para não só seguir o Rafa, como ele acabou de indicar a rede dele aqui, mas também seguir as redes do Monumental Podcast. A gente está também no Twitter, também no Spotify e no YouTube. Então é isso. Bom, para a gente começar a nossa leitura sobre esse jogo, nada melhor do que a gente falar do que a gente projeta para essa partida, né? Rafa, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você imagina que vai ser esse jogo, o que você espera do Grêmio e do Vasco para essa partida. Cara, assim, Grêmio e Vasco em São Januário é sempre jogo duro para nós. Eu projeto um jogo bastante complicado pro Grêmio, porque o Grêmio vem de uma derrota, né? Uma derrota que era inesperada para a grande maioria, e o Grêmio vai vir sob pressão, né? O Grêmio tem que dar uma resposta para a torcida quer uma resposta, porque o time foi muito apático contra o Huachipato. Então, por essas e outras razões, além do clima, que é São Januário, que deve estar lotado provavelmente, e por ser uma estreia, né? Então eu projeto um jogo bem complicado, assim. Se fosse apostar, apostava no empate. Não sei tu. Não, eu acho que por aí, cara, é uma partida que tende a ser um pouco equilibrada. Até há pouco falava numa live aqui, né? O Grêmio acaba tendo uma certa desvantagem em relação ao Vasco na questão do calendário, né? O Grêmio jogou durante o meio da semana, você até pontuou aí o jogo contra o Huachipato. E já o Sim. Vasco tá quase um mês sem jogar, né? Teve esse tempo de folga aí, teve uma intertemporada, então pôde se aprimorar, pôde se preparar. Então acho que isso daí pode ter papel determinante na partida, né? Eu acho Com que certeza. certamente. Porque, por um lado, o Grêmio jogou na terça-feira, mas o Grêmio tá com ritmo, né? O Vasco pode talvez ter algum problema com a questão de ritmo, né? Está bastante tempo sem jogar, né? Com certeza. Então, vai ter um jogo bem imprevisível, eu diria, né? Eu, se fosse apostar, apostaria no empate, como eu disse. Mas um jogo bem complicado, assim. Acho que a única certeza que a gente pode colocar é essa. Vai ser um jogo bem complicado. Bom, agora tentar entender, né, um pouco mais o que a gente pode esperar desses times. A gente fala um pouquinho de como é que esses times jogam, né? Um pouquinho mais taticamente. Lógico que Sim. eu pessoalmente não sou analista, o Rafa acredito também que não, então, mas a visão de torcedor, né? Como é que você descreveria esse Grêmio aí? Cara, o Grêmio do Renato, né? Vamos dizer assim. Tivemos vários Grêmios na história. Teve o Grêmio que jogava por uma bola, teve o Grêmio que jogava no contra-ataque. O Grêmio do Renato é o time com posse de bola. É um time que vai muito para frente, às vezes até demais. Na última temporada e nessa, o Grêmio tá tipo muito para frente. Acho que é talvez a fase mais ofensiva do Renato, assim, como treinador. Então o Grêmio ele joga, falando taticamente, num 4-3-3, que na prática é um 4-2-4. Então joga com 2 pontas abertas, seriam, nesse caso, o Pavon e o Soteldo. Tu não sabe ainda se vai ser o Soteldo que vai jogar, né? Ainda há uma dúvida entre o Soteldo e o Gustavo Nunes, que é um menino da base, que surgiu esse ano, que está muito bem. Provavelmente ele será o titular por questões de ritmo, né, como eu mencionei antes. Diego Costa centroavante, o Cristaldo, que seria o 10, mas que depois de alguns jogos começou a jogar quase como um falso 9. Então por isso 4-2-4. Tá pisando muito na área, então, como eu falei, o time tá bem para frente, né? Então é um jogo que é atacar e ser atacado, né? Sendo os dois volantes os principais pilares do time, o Vila Sante sendo o principal, né? Ele, nas últimas 2 temporadas, tem sido um dos melhores da posição no país, com toda certeza. O PP que joga ao lado dele é o cara que distribui o jogo, né? O Renato ele compara muito o PP com o Michael, que jogou aqui há uns anos atrás.
Sim, sim. E distribui muito jogo, marca, né? É quase um camisa 10 jogando recuado, sabe? Então é um time bastante ofensivo, cara. Uhum. Então vai Sim. ser um jogo interessante, né? Um jogo complicado em questões defensivas para o Grêmio, mas o ataque sendo a principal arma, né? Não, com certeza. Eu espero isso do Grêmio também. Você pontuou até o Diego Costa, um perigo que a gente enfrentou aqui contra o Botafogo no ano passado, um jogador que faz a diferença, PP, Cristaldo, todos grandes jogadores. E acho que sobre o Vasco, né? O Vasco é até um pouco difícil da gente pontuar, porque como eu pontuei na questão anterior, né, referente a como que o time, não, como que a gente projeta o jogo. O Vasco está um mês sem entrar em campo praticamente, então muita coisa provavelmente mudou nesse tempo que a gente não teve acesso, que a gente não pôde vislumbrar. Sim. Mas o que o Vasco mostrou aqui durante o ano é um time com um pouco de dificuldade para poder criar no terço final. Alguns momentos jogando com três zagueiros, mas acho que a formação mais sólida que apresentou foi o 4-4-2, que tem o Verratti, o Cleiton Silva, ou o David, Cleiton ou Davis, né, ali fazendo a dupla de ataque. Na direita o Adson, na esquerda é uma incógnita muito boa, né? Que normalmente seria o Payet, mas não teremos o Payet, né? Já adiantando aqui uma das faltas, está lesionado, então talvez seja o Galdames. E a dupla de volante, né? Você falou que é o pilar do Grêmio, né? No caso do Vasco, é um dos calcanhares de Aquiles. Não temos essa definição e, assim, em tese vai ser Zé Gabriel e Sforza, ou Zé Gabriel e Matheus Carvalho, jogadores com talento, o Zé Gabriel nem tanto, mas o Sforza e o Carvalho, talento criativo, né? Mas não tanto poder defensivo. Zé Gabriel, muito instável, né? Acho que o grande ponto do Vasco, cara, é a consistência defensiva, né? A gente tem um setor defensivo muito bom. Léo Jardim, um baita goleiro. Inclusive, cria do Grêmio, né? Campeão da Sim, Libertadores como reserva. cria do Grêmio. Isso, ele é sensacional. Lucas Bom, Piton, um grande momento também. Nossa defesa, nossa zaga, né? Eu considero muito boa. O Medel, que não vive um grande momento, mas pô, um zagueiro diferente. Léo, bom zagueiro. Maicon, bom zagueiro. João Vitor, bom zagueiro. A dupla titular provavelmente vai ser João Vitor e Medel. Creio eu que seja isso. sim. Mas é até bom pontuar isso aqui, cara. Teve essa conversa durante a semana de que talvez o João Vitor, que é zagueiro de origem, seja lateral direito para essa partida. Então pode ser que seja Medel e Léo. No Tá, geral, acho que é isso. já aproveita, né? Qual que é para ser o time titular do Vasco? Vamos lá, é uma dúvida, né? Mas a última apuração que eu vi foi com Léo Jardim, João Vitor, Medel, Léo, o Léo zagueiro, né? Aí Lucas Piton, a dupla de volantes sendo Sforza e Zé Gabriel, o ponta direita sendo o Adson, entre muitas aspas, tá? Ponta esquerda, que no final das contas vai acabar flutuando pro meio, Galdames, e a dupla de ataque, Verratti e Cleiton Silva. Foi a última que eu vi. E do Grêmio, como é que você acha que vai ser o time titular? Cara, do Grêmio tem muitas dúvidas na parte defensiva, porque começa já pelo gol, né? Não se sabe quem vai ser o goleiro. Porque o Marquezin, que foi contratado esse ano, ele jogou na terça-feira e o jogo foi uma merda, né? Horrível. Mas ele não teve necessariamente toda a culpa nos gols, né? Lógico que tomar gol é ruim, né? Mas ele não teve toda a culpa. E o outro goleiro, que é o Kaique, ele estava bem ano passado. Ele começou o ano bem também, mas ele tá uma baixa, assim. Ele tá passando por uma instabilidade. Mas eu diria que provavelmente será o Kaique o goleiro. Na lateral direita vai ser o João Pedro, né? Com certeza vai ser. Na zaga tem outra indefinição, porque não se sabe a condição física do Kahneman. A princípio é para ele jogar com o Jeromel, só que também não se sabe a condição do Jeromel, porque ele está com uma idade avançada, né? O contrato dele vai até o meio do ano só, né? Ele tá para ser poupado de algumas partidas, né? Para ele não se lesionar de novo, né? Então, ou vai ser Jeromel e Kahneman, ou vai ser Kahneman e Rodrigo Eli, provavelmente. Na lateral esquerda, provavelmente será o Cuiabano, que é um lateral da base também, ou o Fábio, que é irmão do Rafael do Botafogo, que jogaram juntos no Manchester United, enfim. Talvez ele possa jogar improvisado ali. Então, há essa indefinição na lateral esquerda. Do meio para frente é praticamente o time certo, né? Vila Sante, primeiro volante, o PP jogando como um 8,
Depois, na frente, os 4 atacantes, como o Pavon, o Gustavo Nunes, provavelmente, ou o Soteldo, e aí Cristaldo e Diego Costa. Uhum. Entendi. Não vi muita diferença dos times que eu tinha visto aqui, talvez, no Globo Esporte e tudo mais. Sim. E o Fábio improvisado é uma coisa normal? O Renato faz isso com frequência? Ele já fez isso algumas vezes. Ano passado, acho que ele fez, se eu não me engano, e esse ano ele fez uma vez. Eu não lembro exatamente com qual jogo ele fez. Eu acho que foi o primeiro jogo da final do campeonato do Campeonato Gaúcho, perdão, contra o Juventude, se não me engano. Ele jogou ali, ele jogou bem. Entendi. Porque, na Não. verdade, ele sempre foi lateral esquerdo, na real, né? Ele é destro, mas ele jogou muito tempo na lateral esquerda, no Manchester. Sim. Não, ele é bem diferente Sim, tecnicamente. sim, o que conta a favor dele, na verdade, é o fator experiência, né? Porque na bola jogada, assim, ele não tá na melhor fase dele, sabe? Mas os dois laterais que seriam os titulares da esquerda, os dois estão machucados. Então vai ter que ser ele ou o Cuiabá. Entendi. Pois é, soube disso consultando aqui, né? O Mike lesionado. As opções Isso. de origem, né? Seriam só da base, o Cuiabani e mais alguns que agora me fugiu o nome aqui. E o Wesley. Entendi. Pois é. Bom, mas Fábio na esquerda eu não acho que deva ser negativo, não. Jogador muito técnico, né? Faz a diferença. E você Um mencionou, jogador tá num, experiente, né? tá num momento um pouco abaixo, mas sempre pode surpreender. Sim, sim. Bom, a gente pontuou aqui sucintamente, né, agora há pouco, sobre o Grêmio e o Huachipato. O Grêmio perdeu em casa por 2-0. Claro que Sim. é bom pontuar antes de a gente adentrar nisso. Não dá para definir a qualidade de um time por um resultado isolado, tá? Não é minha intenção aqui ao trazer essa pauta. Mas eu queria saber quais os recados que esse jogo passa para você como torcedor, o que talvez vá ser ajustado para esse jogo contra o Vasco. Cara, então, já puxando um assunto que eu comentei logo antes, né? A torcida, ela espera uma resposta do time agora contra o Vasco, né? Porque o jogo, a torcida trata como não vou dizer atípico, né? Mas um fato isolado, digamos assim. Porque sábado foi a final do Campeonato Gaúcho, jogou contra o Juventude, jogamos bem, foi 3-1, jogo de virada, né? Poderia ter sido mais, não foi porque o time perdeu um caminhão de gols, que é bem comum nos jogos do Grêmio, perder muito gol, criar muito e perder muito. Contra o Huachipato, cara, foi um jogo que foi... o time estava muito sem vontade, time com várias modificações, o Pavon, por exemplo, ele não jogou, ele jogou o Everton Galdino no lugar dele, que é a terceira opção da ponta direita. Um dos volantes do PP não jogou o Duqueiroz. Na lateral esquerda teve a mudança logo no começo do jogo, que o Max se machucou, enfim. Na zaga também teve mudanças. Então a torcida, ela tá... nós, no geral, né, que eu me incluo como torcida, a gente está tratando como um resultado que passou por essas modificações. E também pelo fato do Grêmio ter, digamos, entre aspas, uma ressaca pós-título gaúcho, digamos. Pois o jogo foi no sábado, né? E domingo os jogadores ganharam folga, o que eu achei errado. Eles ganharam folga e teve um treinamento só que foi na segunda-feira. O Grêmio não costuma treinar no dia do jogo. Não sei se o Vasco costuma fazer isso, eu sei que alguns clubes fazem, mas o Grêmio não tem o costume de fazer treino no dia do jogo. É só na concentração mesmo. Então passou muito por isso, cara. Só que mesmo assim, né, a torcida entende que com o time que entrou em campo, o resultado deveria ter sido outro. Pelo menos a vontade do time deveria ter sido outra. O time entrou muito apático, muito de salto alto. Acho que salto alto é a expressão certa. Salto alto somado, na verdade, a algumas modificações, o Soteldo voltando sem ritmo, alguns outros jogadores muito abaixo, talvez falta de confiança por parte de alguns jogadores. Então, o jogo ele mostrou isso, sabe? E como eu falei, a torcida agora espera uma atitude diferente contra o Vasco. Espera um time com mais vontade, um time que agride o Vasco, que vá para cima, independente se está jogando fora de casa. Porque o Grêmio, ele
Ele joga desse jeito sempre, o Renato já disse isso milhares de vezes. O Grêmio joga sempre pra cima, independente do estádio, ele vai querer buscar o gol sempre, vai atacar toda hora. Então é isso que a torcida espera e é o que o último jogo passou, né? Um time que tem que agora se provar novamente pra torcida. Sim, entendi. E até continuando ainda um pouco nessa temática, você falou bastante sobre a torcida e sobre a impressão externa, né? O extracampo do Grêmio, como é que tem sido? Tem alguma coisa para ser pontuada? Cara, o extracampo no geral ele tá bem ok, na verdade. O Renato, ele, apesar de tomar algumas decisões erradas no último jogo, por exemplo, com algumas escolhas de jogadores que eu posso falar mais pra frente, enfim. Mas com relação ao extracampo no geral, a torcida ela tá. O Renato tá com moral ainda, né? Apesar disso, ele tem se mostrado um cara que fala o que a torcida quer ouvir, né? Faz o que a torcida quer que faça. A diretoria, no geral, ela tá bem com a torcida até. Ela não tá com todo o prestígio que estava no passado, muito pela demora e pela falta dos reforços. Apesar de terem trazido o Soteldo, terem trazido o Pavon, que foram contratações que a torcida gostou, acabou faltando um zagueiro, né? E a torcida dizia isso desde o ano passado, que falta zagueiro, precisa de um zagueiro titular, o Jeromel e o Kahneman não vão aguentar mais muito tempo, eles já não estão aguentando, e mesmo assim foi deixado de lado, né? Foi contratado vários jogadores, saíram 2 zagueiros, um saiu hoje, inclusive, foi o Bruno Vini, foi lá pro Vitória, e no começo do ano o Bruno Alves saiu, foi pro Cuiabá. Então já não tinha muito zagueiro, saiu 2 e o clube não contratou, sabe? Então a torcida ela tá pegando um pouco no pé da direção por causa disso, porque reforçou muito o ataque, mas esqueceu de reforçar a defesa. E o Grêmio é um time que toma muito gol. Ano passado, se não me engano, foi a 3ª ou 4ª pior defesa do campeonato. Foi, tipo, acho que foi defesa de time rebaixado, sabe? Só que o ataque foi monstruoso porque tinha o Luis Soares, né? E agora esse ano ainda há uma incógnita, né? Porque o ataque ele tá melhor do que o do ano passado, mesmo sem o Soares, ele tá mais equilibrado, digamos. Só que a defesa continua uma porcaria. Então vai ser um Deus nos acuda, pelo menos no começo, né? E com o estilo de jogo do Grêmio, os zagueiros ficam muito expostos. E ainda mais sendo o Jeromel e o Kahneman, né, e tal. Então, no geral, a torcida ela pega um pouco no pé ainda da direção por não reforçar a defesa, relegar a defesa, né, deixar só o time atacar, né? Mas, no geral, ela tá ainda com moral. E ainda mais agora que vai entrar o dinheiro da Libra, vai entrar, se não me engano, 65 milhões. A expectativa é que a direção pegue uma parte desse dinheiro e reforce o sistema defensivo, que é o que estão prometendo na metade do ano. Entendi. Então, no geral, a relação da torcida com a direção, com o Renato, o time, no geral, ela tá ok, digamos assim, tá boa. Tá bom. Entendi. Não, a situação que você descreve é até antagônica à situação que vive aqui a torcida do Vasco com a diretoria. Você até destacou uma coisa que eu achei interessante, que o Grêmio contratou muito para o ataque, reforçou muito o ataque, e a defesa não foi tão reforçada. E aqui no Vasco foi o completo oposto, né? Reforçou muito a defesa e o ataque ficou deixado a desejar. Sim. E também, só para fazer esse paralelo, né? Você diz que a torcida do Grêmio não tá tão na bronca, apesar de ter, né, suas cobranças ali e tal, em relação à montagem do elenco, que no parte do Vasco já não é tão pacífico assim, né? A torcida já não está tão paciente assim. Eu não acho que a ponto de que torne-se algo a, de repente, prejudicar o Vasco dentro de campo. Não acho que seja esse o caso, mas, enfim, não é uma situação que está tão bem assim. Há uma certa rusga. Bom, eu acho legal agora a gente falar sobre a comissão técnica, né? Principalmente do Renato Gaúcho, no caso do Vasco, do Ramon Dias. Como é que você analisa esse trabalho do Renato aqui na temporada? E se quiser falar um pouco também sobre o anterior, fica à vontade, claro. Sim, sim. Cara, o trabalho do Renato tem sido muito bom. Tem sido. Até a própria imprensa daqui tem dito, e eu apoio esse discurso.
eu faço parte de quem pensa da mesma forma, tem sido o trabalho mais maduro do Renato, desde de todas as passagens que ele teve no Grêmio. Ele treinou o Grêmio em 4 oportunidades, né, contando com essa. Uma em 2010, a outra acho que foi em 2013, depois em 2016 foi até 2021, que foi a passagem mais vitoriosa e mais longa dele. Sim. E depois agora de novo, né? Tem sido um trabalho maduro que ele tem feito milagre. Ano passado ele fez milagre, porque apesar de ter o Luis Soares, o time era muito ruim, para trás, no meio, faltava muita peça, o grupo era muito curto. E ele conseguiu chegar na segunda colocação, a 1 ponto do campeão, a 2, 1, não lembro. Ele ficou muito perto do Palmeiras. Então, o Renato, ele tem, como eu falei antes, ele tem muita moral, né, a torcida, justamente pelo trabalho que ele fez. Algumas coisas que a torcida não gosta do Renato. Tem sempre. O Renato chama de cornetinhas, né? Mas ele tem um problema que desde sempre ele teve esse problema. Ele acaba dando muita chance para jogador que não rende. E eu vou citar 2 nomes em específico, que é o Everton Galdino e o Rodrigo Eli. O Everton Galdino, ele ano passado ele veio da Tombense, eu acho, por empréstimo. E ele veio para ser um quebra-galho, porque o Grêmio não tinha dinheiro e precisava de alguém para ataque. E aí trouxe ele, e é isso aí. E ano passado ele fez alguns jogos bons, ele fez 9 gols no ano, se eu não me engano. Ele teve uma média boa. Ele entrava sempre no segundo tempo, ele já entrou algumas vezes de centroavante, algumas vezes de ponta direita, já jogou até de volante. Então era um cara que era bastante versátil, né? Ele se entregava bastante. Só que esse ano ele foi comprado da Tombense por acho que 6 ou 7. Não. Não lembro. Não lembro se foi 1,5 milhão de reais ou 1,5 milhão de euros. Não me lembro exatamente. Mas ele foi comprado da Tombense. Acho que foi 1,5 milhão de reais. Ele foi comprado da Tombense e ganhou um aumento. E desde então ele parou de render. Não sei se foi por causa da renovação, mas ele parou de jogar bem. Ele até começou bem o jogo contra o Ashpak, mas depois caiu de rendimento e como o resto do time todo. Mas ele não tem feito boas partidas e o Renato sempre dá chance para ele. Ele sempre prefere colocar ele no segundo tempo, ao invés do Nathan Fernandes, que é outro guri da base, que é ponta, da mesma posição, ele sempre entra bem, mas ele prefere dar sempre a chance pro Galdino com a desculpa da experiência. E o Rodrigo ali, cara, ele veio no meio do ano, ele é zagueiro, só que ele, desde então, ele não tem feito boas partidas. Desde que ele chegou ali, ele não conseguiu se encontrar, sabe? Ele é um zagueiro que ele tem o salário alto, ele é um zagueiro que ele tem muita dificuldade, apesar de ele ter um físico bom, ele tem muita dificuldade técnica, e estilo que o Grêmio joga, os zagueiros sempre ficam expostos, e ele tem muita dificuldade com saída de bola, com timing. Então, quando ele joga, sempre vai ter gol do adversário, digamos assim, né? É esse nível, né? Ele é ruim na bola aérea, ele é ruim em todos os aspectos. Vamos ser sinceros. E o Renato dá muita chance, né? Tem um menino na base que se chama Gustavo Martins. Dizem o pessoal da imprensa, os setoristas, que o Grêmio teve várias propostas por ele no começo do ano, na casa de 3 a 4 milhões de euros. E o Grêmio não aceitou as propostas. Ele recusou todas, porque supostamente o Gustavo seria o novo titular da zaga. Só que até então ele não tem recebido tantas oportunidades. E quando ele recebe, ou é pro time todo reserva, ou ele entra jogando de volante, que é a segunda posição dele, jogou algumas vezes de volante na base. Então, ele não tem recebido muitas oportunidades e foi recusado muitas propostas por ele para ele jogar. E ele não tá jogando. Ele tá meio na bronca porque quer ver ele jogar. Porque ele joga de volante, ele joga de zagueiro e ele joga de lateral direito. E todas as vezes que a gente precisou de um zagueiro, alguém para essa posição, ele entrou e deu conta. Só que, como eu falei, o Renato prefere dar muita chance para os jogadores mais experientes que não estão rendendo. Porque o Renato confia muito na experiência dos jogadores. Isso, às vezes, é um erro, algumas vezes ele acerta, né?
Não dá pra dizer que ele nunca acertou botando um desses jogadores em campo. O Renato, fora isso que eu citei, ele tem muita capacidade de mobilização. E eu cito um exemplo do jogo contra o Juventude. E a gente começou perdendo por 1-0 na final do Campeonato Gaúcho, segundo jogo. A gente tomou gol logo no começo. E mesmo sem ir pro intervalo, durante o jogo, ele conseguiu mobilizar o time e o Grêmio virou em nem 2 minutos a partida. Então essa é uma das grandes qualidades do Renato, que é ser muito bom no vestiário, muito bom com os jogadores. Pode dizer que ele tem o time na mão, a expressão que a gente usa. Os jogadores, eles estão na mão do Renato, eles correm o jogo todo pelo Renato. Então isso é uma das virtudes do time do Grêmio, que ele vai sempre jogar para valer, né? Salvo algumas exceções. Né? E outra coisa que a torcida, ela fica meio na bronca, mas nem tanto também, porque normalmente isso dá certo. O Renato, desde o final do ano passado, e esse ano principalmente, com a falta de jogadores do sistema defensivo, o Renato tem feito trocas no intervalo ou durante o jogo, ele tira sempre um zagueiro e coloca um volante no lugar. E a torcida, ela fica na bronca, porque, por exemplo, tá Jeromel e Kahneman, e ele tira um dos dois e coloca o Duqueiroz, por exemplo. E a torcida, ela fica meio na bronca, pô, por que não bota o Gustavo? Por que não bota outro zagueiro? Por que ele bota um volante, né? E ele explica que ele quer fazer o time ir pra frente, né? Ele faz isso normalmente ou quando tá empatando ou quando tá perdendo. Entendi. Ele quer botar sempre o time pra frente. E isso é bom, o time vai pra frente mesmo, e o time melhora ofensivamente, né? Só que depois toma um contra-ataque e fudeu, né? Né? Daí fica um zagueiro só, que com dois já fica difícil, com um só pesadelo, pânico. Os dois laterais, eles são muito bons. O João Pedro, principalmente, ele é muito bom, só que ambos os laterais têm uma certa dificuldade defensiva. Só que o Renato, ele quer o time pra frente, e o time vai sempre muito pra frente. E a torcida, às vezes, ela fica meio na bronca, porque não precisa, tem jogos que não precisa ir tão pra cima, dá pra ser um pouco mais conservador. Só que o Renato prefere o time sempre indo pra frente, né? É uma convicção dele e acho que nada vai mudar isso. Então, sobre o Renato, é isso. No geral, ele tá com moral na torcida, mas tem algumas questões que a torcida ainda não engole, digamos assim. Entendi, não é unânime, né? Digamos assim, mas tem mais ponto positivo do que negativo. Não é unânime, mas ele é quase unânime. Mas ele não é. Entendi. Legal ter esse lado seu, porque a quem vê de fora, o Renato realmente parece ter um apoio muito forte da torcida, do time, né? Até pelo peso que ele tem no clube, né? Um dos maiores, ele é eu digo até que ele é o maior ídolo da história do Grêmio. Ele é o maior jogador, tipo, em conquistas que o Grêmio já teve. Sim, então, é isso. Então corrobora com a visão externa que a gente tem aqui, né? E isso é um peso muito favorável pro Grêmio. Qualquer partida contra o Vasco certamente vai ser também muito importante. E um pouquinho sobre a comissão técnica do Vasco, né? Acho que não tem muito o que pontuar, só dizer que a torcida do Vasco, no geral, confia muito também na comissão técnica, apesar dos resultados não tão favoráveis na temporada, mas a torcida costuma entender que a maior parte dos problemas dentro de campo do Vasco são pela montagem do elenco, né? Uma coisa que você falou em relação ao Renato no passado, né, de ter tirado leite de pedra, não sei se foi assim que você usou, mas algo nesse sentido, né? É uma coisa que o Ramon Dias e a comissão dele também fizeram. O elenco do Vasco era muito limitado. Não sei como foi aí na sua repercussão, mas, poxa, o Vasco fez um primeiro turno pontuando apenas 9 em quantos jogos? 19 jogos, acho que era isso. Então, assim, lanterna do campeonato, né? Ele chega, resolve, consegue fazer o time escapar do rebaixamento da maneira apoteótica. Então, é isso, ele tem o time e a torcida na mão, né, por assim dizer. Sim. E um aspecto também muito legal é o Emiliano Dias, filho dele, também auxiliar técnico, que acaba tendo... ele tem um peso muito grande nesse time, ele acaba sendo quase um segundo treinador. Tanto é que no Campeonato Carioca, a maioria das entrevistas coletivas, quem deu foi ele, por exemplo, não foi o Ramon. Bacana.
Sim, é um aspecto diferente muito legal. Sim. Mas assim, no geral, acho que é uma situação bem similar, né? Você relatou aí do Renato, ter o apoio quase que incondicional da torcida, Ramon também. Eu acho que tá nessa mesma situação também. Sim. Tu chegou a comentar de repercussão, né? Só um adendo, né? Uhum, Quando o Vasco trocou o comando, que entrou o Ramon Dias, que começou, o Vasco começou a pontuar, né? Fazer vários jogos, se recuperando e tal. uhum, Muitos da imprensa aqui, no geral, davam até que o Vasco poderia pegar uma Sul-Americana até. Estavam muito confiantes no Vasco. O Vasco estava sim, fazendo bons jogos, estava jogando bem, com vontade, né? E é, aqui no Sul a gente gosta, né? Por mais que gosta de times que podem não ter a melhor técnica do mundo, mas que jogam com raça, com vontade, né? E o sim, Vasco estava nessa época jogando assim e chegaram a colocar o Vasco como um candidato na Sul-Americana, né? Infelizmente sim, não aconteceu, né? Mas uhum, tinha muita esperança, né? Que o Vasco poderia já chegar naquele jogo contra o Grêmio, que foi a despedida do Luis Soares da Arena, sim, já com a situação resolvida, né? sim, sim. Ah, legal saber desse lado, né, da repercussão. Sim, É, realmente, assim, o que o Ramon fez, a reação dele ali, que fez o time produzir, né, aquilo ali me motivou bastante, né. Eu acho que você descreveu bem, cara, um time que tinha muita raça, não tinha tanta técnica, mas conseguia fazer resultados e jogos muito interessantes que comoviam muito a torcida. Acho que até por isso que, até alongando um pouco sobre a situação da torcida, acho que até por isso que a torcida cobra tanto, porque a torcida viu um time muito determinado no final do ano passado e no começo desse ano aqui não viu isso em campo. sim. Eu acho que até a nossa próxima pauta seria a visão da torcida, mas eu acho que a gente já abordou isso, né, de certa forma. Acho que no geral você descreveu bem como é que está a visão da torcida do Grêmio. Acho que a gente pontuou tudo aqui de pertinente, né, sobre o jogo. Acho que deu para a galera de casa também ter uma visão Sim. melhor, tanto a galera do Grêmio que estiver vindo aí, quanto a galera do Vasco, né, que costuma acompanhar a gente. Como eu falei, eu espero que seja um bom jogo, acima de tudo, né? Claro, sem violência, sem. Um jogo de futebol, né? É isso que a gente sempre Uhum. espera. Um jogo bem jogado, né? Com muitas emoções, né? De preferência, no meu caso, que seja uma vitória do Grêmio, né? Para começar bem. Tu vai querer a É, vitória do Vasco, né? Tá? Mas eu espero um jogo bem difícil, né? Porque é sempre complicado enfrentar o Vasco lá no Rio de Janeiro, né? O Grêmio tem ciência disso, eu sei que ele tem, e sempre respeita muito o Vasco, né? uhum. Até pela história, né? E também as torcidas têm uma amizade, né? Enfim, então sempre tem muito respeito. E é isso aí, Nossa, cara. é legal. Espero um jogo bem complicado, mas é isso. Vamos pra cima e, se Deus quiser, uma vitória do Grêmio. É isso, o respeito é mútuo, a gente também respeita muito o Grêmio, uma equipe que dispensa comentários, né, uma das maiores do Brasil, da América do Sul e do mundo. E é isso, eu compartilho do seu pensamento, que seja uma partida sem nenhum problema, extracampo, nenhuma briga, nem nada. Acredito que não vai ser, mas nunca é demais, né, a gente desejar isso. Coisa Claro, boa a gente deseja sempre. Bom, Rafa, eu acho que a gente já pontuou o suficiente por aqui, já vamos encerrar nosso papo aqui. isso aí. Galera que assistiu até aqui, muito obrigado por ter acompanhado aqui nosso papo. Acho que serviu bastante para clarificar as coisas. Ao Rafa também, muito obrigado por ter participado aqui, ter disponibilizado um pouco do tempo, né, para poder compartilhar um pouquinho mais sobre o Grêmio. A gente aqui do Rio de Janeiro acaba não acompanhando tanto, né? É um pouco fora do nosso eixo de visão e tal. Então, Nós também é, nem tanto, né? Na verdade, exato. quando mostra jogos mais do eixo é o Flamengo, o Sim, Corinthians, Palmeiras, enfim, os times maior torcida, né, e tal. isso. Também Naturalmente. aproveitando, né, agradecer pelo convite também, né? Quando tiver outros aí, convida os guri aí, tamo junto. Claro, com certeza, Rafa. Obrigadão. E é isso. Fico por aqui. Forte abraço a todos e até Valeu. a próxima.